Olá, amigos, Diogo Francisco Simas falando direto do seu escritório de advocacia pesada. E vamos que vamos. Como esse canal aqui ele também é de escrita, e muito de escrita, aliás, eu vou falar sobre outro livro divertido que eu gosto de ler muito. Que não está dando para ler porque o vídeo, vou ter que dar um corte aqui porque a minha sócia está rindo muito. E eu espero que vocês deixem isso aí, tá? Não, tira, por favor. Enfim. Não, faz de novo. Não, vou continuar, lógico. Enfim, hoje eu quero falar sobre Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro de Saramago ele marcou muito a minha vida. E por que esse livro marcou tanto a minha vida? Vou dar spoiler, tá? Eu tenho um amigo cego. E eu sou próximo dele, a gente se fala muito, e eu vejo as limitações que ele passa no dia a dia, por mais safo que ele seja. O pai de família, tem 2 filhos, casado, trabalha pra caramba, mas ele passa por limitações. Por exemplo, ele não sabe ler Braille, porque ele ficou cego mais tarde. E eu uso o termo cego porque é o termo que ele usa. Ele não fala deficiente visual, ele fala eu sou cego. Então eu acho interessante isso, essa coragem dele de bancar como a vida é. Ele tenta levar isso da melhor forma possível, ele leva de uma forma interessante. Mas um dos meus livros, quando eu estava escrevendo, eu não pude mandar para ele porque na época a editora não tinha a questão do áudio, então eu tive que ler para ele. E esse caminho a gente ficou muito próximo, nós somos muito amigos. Tem até uma história engraçada que ele contava num negócio de comédia que ele fazia, um stand-up comedy, que ele falou que uma vez ele foi assaltado, a pessoa virou pra ele falou, eu sou cego, cara, eu tô com uma faca. Ele, cara, tu podia dizer que tá com um tanque, eu sou cego. E ele levava essas coisas da forma como dá para serem levadas. Mas voltando ao ensaio sobre a cegueira. Basicamente o que acontece? Em Lisboa, Portugal, um homem fica cego, só que a cegueira dele é transmissível. É uma cegueira branca, não vê negro, quem fica cego vê branco. E aquilo vai sendo transmitido. E como é um ensaio, não há muito razão para a cegueira, nem para o fim dela, nada disso. Basicamente o que o Saramago coloca ali é um mundo de cegos. Só que o que é interessante nesse livro é que ele pega isso na sociedade e vai mostrando que as pessoas ficam quando estão no momento de desespero. Isso é interessantíssimo. Por quê? As pessoas começam a ser isoladas para que a cegueira não seja transmitida e vira um verdadeiro caos. E chega uma hora, tem um desespero no livro pela sujeira que está no chão, pelos dejetos humanos que as pessoas produzem. E o Saramago descreve ali, você precisa de rodo, você precisa de água, você precisa de sabão, você precisa de pessoas para limpar aquilo, de óleos. Você precisa de óleos para poder limpar aquilo, óleos que vêm. E os olhos das pessoas não vinham. Mas o que mais me encantou num livro tão pesado como esse foi a humanidade nua e crua. Saramago, eu não sei se ele era um pessimista, ele já faleceu, ou apenas um realista, eu não sei avaliar isso. Mas era uma literatura muito dura. E por que eu indico Saramago para muitas pessoas? Porque no mundo de mimados como nós estamos hoje, principalmente os milênios, estão aí tão mimados, achando que o mundo é um mar de rosas, como se o mundo fosse bonito, como se alguém lhes devesse algo, como se todos lhes devessem tudo. É interessante ler coisas um pouco mais pesadas que te trazem para um centro de si, ao ver uma humanidade mais real, mais dura, mais castigada e mais castigadora. O mundo não é bonzinho como as pessoas pensam, pelo contrário, a vida não é tão tranquila assim, a vida é muito dura em muitos aspectos. Mas falta, principalmente nos dias atuais, uma volta aos clássicos, um revisitar os clássicos, para que isso fique mais claro. E talvez esse seja um caminho interessante por uma evolução leve e discreta da sociedade. Enfim, Saramago é uma literatura muito dura. Vários livros dele são assim, Ensaio sobre a Cegueira, Evangelho segundo Jesus Cristo, Jangada de Pedra. Mas é uma literatura que vale muito a pena ser lida. E eu não sei se no Brasil nós temos o hábito de ler Saramago, eu creio que não. Saramago tem uma característica na leitura dele, ele não dá muitos... E é completamente diferente do que eu faço nos livros, ele não dá muitos detalhes no seguinte aspecto. Ele não diz se uma personagem é morena, é negra, é loira. Ele chega ao cúmulo no Ensaio sobre a Cegueira, as personagens nem nome têm. Mas ainda assim é um livro encantador, ele consegue, por exemplo, escrever 4, 5 páginas em um parágrafo só. Você parece que fica sem fôlego lendo Saramago.
mas termina o livro e você fica em choque. São coisas espetaculares. Eu indico Saramago para quem quiser. Caim é um livro muito legal dele também, mas, sobretudo, o melhor livro dele, na minha opinião, sim, é o Ensaio sobre a Cegueira. Um livro que vai muito além de qualquer deficiência física. Um livro que fala muito sobre humanidade. Uma humanidade nua e crua, como talvez ela seja. E como eu sempre peço a vocês, se gostou, ative o sininho, inscreva-se no canal, futuramente vire membro, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e faça comentários. Eu adoro ver os comentários. Comentários são muito divertidos, como sempre. O que eu puder, eu respondo. Se não puder, eu não respondo e vida que segue.